Fala, galera! Esse é o primeiro episódio do BrotaCast e a gente tá feliz demais de ter você com a gente. Esse é o Rafa, você conhece? E aí, galera, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, a gente está aqui com o nosso pastor Pedro Vux. Bom dia. E também com Cenoritas, o melhor bolo da sua vida. Mas tudo bem. Bom dia, amigos. Que alegria estar aqui com vocês, pastores tão amados, falando para esse público tão querido. Privilégio. Bem, a gente está bem animado porque a gente está vindo de uma campanha muito legal, que é a campanha dos 60 dias com o Novo Testamento. Se você não começou, ainda dá tempo. A gente se caminhou essa semana, mas ainda dá tempo de correr e fazer 60 dias com o Novo Testamento, com a base. Na verdade, hoje nem é mais da base, tem uma galera lá com a gente no grupo, mais quase 500 pessoas já. Invadiu, né? Invadiu, e é muito bom, muito bom. Então a gente vai conversar aqui sobre alguns textos, alguns tópicos importantes daquilo que a gente tem visto aqui. A primeira coisa que a gente vai compartilhar aqui é sobre uma vida de oração. A gente costuma encarar uma vida de oração como uma coisa difícil de lidar, né? Como uma situação difícil de lidar. E a gente vê Jesus nos chamando para oração como um relacionamento com o Pai. Rafa, como é que foi para você iniciar a sua vida de oração? Cara, tem sido muito interessante, assim, porque a cada momento de oração que a gente vive é como se fosse algo novo. Deus te leva para um nível diferente, um nível mais conectado com Ele. Eu tenho vivido recentemente agora algo muito interessante, voltado até relacionado ao dízimo, né, que eu tenho te falar, da primícia. Então, muitas vezes a gente relaciona a primícia só ao dinheiro. Mas quando eu comecei a olhar a primícia também do meu tempo, reservando um tempo diário para Deus, reservando um tempo diário de relacionamento com Ele, parece que Deus me levou para um novo nível com Ele, um nível mais profundo. Porque eu comecei a entender que aquele tempo com Deus era um tempo inegociável. Que nada que eu fizesse iria suprir aquele momento com Deus. E não é aquele momento no final da tarde, quando eu estou com o tempo. É o primeiro momento, aquele momento da manhã. Então, esse tempo de oração, essa ligação é algo que tem me movido para um nível diferente, assim, com Ele mesmo. Pastor, se a gente pudesse colocar uma oração que Deus responde, que oração seria essa? Muito legal falar sobre isso, porque tem orações que não foram respondidas. Não é porque Deus não as ouviu. Deus as ouviu. Mas Deus nunca vai responder uma oração que trai quem Ele é. Então, a oração que Deus responde é a oração que permite, de certa forma, posso dizer assim, que Deus seja Deus. Porque Deus nunca vai responder uma oração, por exemplo, eu desejo, meu casamento não está bom, eu quero divorciar. Eu desejo simplesmente ter um carro melhor porque eu quero ter um carro melhor. Então isso vai trair o caráter de Deus. Então a oração que Deus responde é a oração que está totalmente alinhada com quem Deus é. E a gente só entende quem Deus é pela Bíblia. Então a oração que Deus responde é a oração bíblica. E a que ele não responde é a oração não bíblica. Tem muita oração que não é bíblica. Sim. Ele nunca vai responder essas orações. Tem uma coisa que o pastor José sempre fala, né, ou falava muitas vezes quando eu cheguei na igreja, que era sobre a gente estar preparado pela bênção que a gente está pedindo. E Deus nunca vai dar pra gente algo que vai ser uma maldição na nossa vida. Às vezes aquilo que você está pedindo é até uma bênção, até algo legal, só que você ainda não está pronto. Então, eu queria saber também sua opinião sobre isso, sobre esse tempo. Como a gente ficar tranquilo ali esperando esse momento certo para acontecer? Que conselho o senhor pode dar pra gente? É legal você falar sobre isso, caralho, porque o apóstolo Paulo, em Romanos 1, ele traz uma sentença a respeito disso. O Paulo fala lá em Romanos 1 que Deus entregou os homens às suas paixões. Em algumas versões diz paixões ardentes. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Deus responder todas as nossas orações. Deus responder todos os nossos pedidos. Deus simplesmente abrir todas as portas que nós queremos que Ele abra. Deus nos dá todo o dinheiro que nós pedimos.
Deus nos entregar todas as viagens, Deus entregar todos os cartões. Então, é aquela história. Deus vai te dar exatamente no momento que você estiver em condições de lidar com o que ele está te entregando. O Paulo também falou algo a respeito disso, quando ele disse para uma comunidade, olha, eu preciso dar esse tipo de alimento para vocês, porque vocês ainda não estão prontos para esse tipo de alimento. Mas a questão nesse texto também é a seguinte, eles só vão estar prontos com um alimento mais sólido se eles se alimentarem de forma equilibrada com aquela porção de alimento que eles estavam recebendo. E tanto o sólido quanto o que ainda não era tão constante é a mesma coisa, é a Bíblia. Entende? Eles não iam comer tanta coisa se eles não comessem. Eles não iam chegar na picanha se eles não comessem o arroz com feijão. A verdade é essa. E eu acredito que a melhor forma de esperar é caminhando. Porque todas as vezes que eu caminho pelas Sagradas Escrituras, eu avanço pelas Sagradas Escrituras. Então eu preciso avançar no meu mergulho, ir mais fundo cada vez mais, para entender cada vez mais o que Deus tem para mim. À medida que eu entendo que coisas em mim precisam ser aprimoradas e só as Escrituras revelam que precisam ser aprimorado em mim, é o que o salmista diz. Examina-me, vê se há em mim algum caminho mau. Então eu só permito ser examinado para que eu veja se existe um caminho mau, se eu me coloco na condição de ser moldado pelo oleiro. Então a Bíblia é a melhor forma de esperar. Eu só vou esperar se eu ler a Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, eu nunca vou esperar. Porque eu vou pular etapas. A Bíblia me mostra que o Jacó, me mostra que Abrão, me mostra que Noé, me mostra que Josué, ela me mostra que Davi, ela me mostra que, não sei se eu citei o José aqui, ela me mostra que o Paulo esperou 3 dias cego, ela me mostra que o Pedro esperou, ela mostra que muitas pessoas esperaram, mas esperaram no caminho. Então eu não posso sentar na cadeira e esperar, eu espero no caminho. A Bíblia nos ensina isso. Te vê, então, a importância do conhecer as Escrituras. Não dá para você se tornar um grande homem, uma grande mulher de oração, se você não conhece as Escrituras, como você falou, se você não conhece o coração de Deus, não conhece o caráter de Deus. A gente vê também uma coisa que eu tenho gostado muito, a gente até ouviu recentemente da pastora Nádia, o movimento de intercessão aqui da igreja faz isso também, que é orar a própria palavra. Esse movimento, né? Voltar para Deus, aquilo, quem Ele é e ser alimentado daquilo. Se você nunca fez isso, se você nunca pegou um salmo ou um texto que você tenha gostado e, de fato, começou a orar a palavra, eu queria que você tentasse fazer isso. Experimente. É poderoso demais. É poderoso demais. E quando a gente falava sobre a espera, em um momento da minha vida que eu sonhava com algo e isso não aconteceu, teve um empecilho no caminho, uma pessoa cheia de Deus me parou e disse assim, você ainda não está preparada porque você ia tornar essa coisa o seu ídolo. Você estava colocando o seu pedido no lugar de Deus e facilmente, se Deus te desse isso, esse seu pedido se tornaria o seu Deus. E nós estamos num mundo assim hoje, um mundo de colocar muitas coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, um ídolo no lugar de Deus. Talvez um adolescente hoje passe mais tempo vendo como estão as subcelebridades do que conhecendo o coração de Deus. Às vezes o sonho de ter muitos seguidores e ser uma pessoa influente faça com que ele se exponha de uma maneira... Ele nunca, talvez, tenha colocado seu coração e dito, Deus, examina-me a mim mesmo. Mas ele se expõe de uma maneira na internet para chegar nesse lugar que acaba afastando ele de Deus. O que o Senhor pode falar para uma geração que é tentada, muitas vezes, a ter outros ídolos a não ser o Senhor? Em Romanos 11, está escrito, porque dele, para ele são todas as coisas. Para ele a glória para sempre. Amém. Por ele, dele e para ele são todas as coisas. Isso muda a nossa perspectiva de vida, Garay. Por que muda? Isso é o nosso propósito. Essa nossa geração, ela confunde muito propósito com chamado. Qual que é o propósito?
dar glória a Deus, porque dele são todas as coisas. Nós nascemos para isso. O Catecismo Maior de Westminster, que é uma pública confissão de fé protestante, que nos guia pós-reforma, né? Muito importante. A primeira pergunta é essa: qual o fim principal do homem? A resposta é a seguinte: um homem nasceu para dar glória a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, eu nasci para isso. Quando eu entendo que eu nasci para dar glória a Deus, eu não busco glória para mim. Quando eu entendo que eu nasci para dar glória a Deus e me alegrar nele, eu me alegro no que ele faz. É por isso que o Paulo também disse: eu tive muito, eu tive pouco, mas em tudo ele me fortalece. Ele disse: eu passei por provações, passei por perseguições, por náufragos, mas tudo posso naquele que me fortalece, porque ele se alegra no Senhor. Então, a dica que eu dou é essa: resgatar em nós a ideia de que nós nascemos para glorificar a Deus. Como que eu glorifico a Deus? Vivendo de forma que eu glorifico a Deus. O John Piper, importante teólogo que muitos adolescentes leem, ele falando sobre a glória de Deus, ele diz assim: eu quero dar glória a Deus na fila do cinema, eu quero dar glória a Deus tomando um café, eu quero dar glória a Deus tomando um suco de laranja. Essa declaração do John Piper sobre dar glória a Deus tomando um suco de laranja é uma das coisas mais extremas que eu me deparei na minha adolescência. Eu falei: como que ele quer dar glória a Deus tomando um suco de laranja? Né? O que ele está dizendo é o seguinte: tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, quando eu encontro a minha ideia de que eu vivo para dar glória a Deus, eu paro de viver buscando glória em outros lugares. E isso muda tudo. Então, a melhor forma de uma pessoa entender que ela não deve viver buscando glória ou entregando glória a outros ídolos, né, é entendendo que o único digno de glória pelas Sagradas Escrituras, e como estou falando para cristãos, eu vou sempre voltar para as Sagradas Escrituras, para ele, a glória para sempre. Amém. Então, quando eu busco glória, de certa forma, eu estou criando outros deuses, né? E com as minhas próprias mãos. Então, às vezes, eu sou um deles. Para mim mesmo. Eu me idolatro, eu me venero. Às vezes, eu terceirizo deuses, né? Às vezes, eu crio uma comunidade divina. Deus, 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 e nós nos relacionamos de forma hierárquica, quase como uma trindade. Um faz isso, um faz aquilo. E as pessoas vão querendo reproduzir isso, porque nada mais é do que uma reprodução de comportamento isso. Eles enxergaram alguém se comportando como um Deus, ditando regras e tentam viver da mesma forma. Então, a desconexão de um propósito de glorificar a Deus é uma cascata. Não glorifica no topo, vai só descendo e vai cada um glorificando a si mesmo. Então, a melhor forma de resgatar o sentido de vida simples é nas Sagradas Escrituras, entendendo e aceitando que a glória é para Ele. Quando você fala sobre a oração da Bíblia, é a oração eterna. Os querubins e serafins, eles não ficam inventando muita coisa, eles só dizem santo, santo, santo. Né? E é a oração que agrada a Deus. Sim. Uma coisa, Mário, não sei se você percebeu, mas até na citação que o pastor falou de John Piper, é de um Deus muito simples, né? Como ele falou que iria dar glória a Deus ali no suco de laranja, com coisas simples. E num tempo que tudo está sendo gourmetizado, né, do hambúrguer ao café... A gente acabou de tomar um café hoje que é gourmet. Mas, meu irmão, se alguém puder pegar mais um ali, na moral, ali, entendeu? Na minha casa é um café coado. Entendeu? Mas eu vejo hoje, né, a juventude, eu vejo os adolescentes hoje tentando dar essa enfeitada ali no evangelho. E isso me preocupa um pouco. Porque quando eu vejo para a Bíblia, quando eu vejo para as Escrituras, eu vejo um Jesus, eu vejo um Deus muito simples, um Deus de fala simples. E queria saber sua opinião sobre isso, sobre essa nova tendência, que não é nem tão nova, né? Mas essa gourmetizada que o pessoal está dando ali no Evangelho. E eu, pessoalmente, assim, eu não curto muito, mas eu queria saber a opinião do senhor. Amigo, acho que a gente pode até fazer uma série aí, o Evangelho Gourmet. Né? Deixa anotado aí, Mário. É muito importante falar sobre isso, até porque eu sou um adepto do simples. Né? Eu sou um adepto à vida simples. Né? Eu sou um adepto a orações, a reuniões, a exortações. Eu sou um adepto a uma criação dos meus filhos simples. Eu sou adepto ao simples. A beleza do simples, irmão, é a oração do Pai Nosso. É a oração mais simples que existe.
E quando que o Jesus apresenta a oração do Pai Nosso? Diante de uma oração complexa, diante de uma oração gourmetizada, aonde ele falou assim, os fariseus ficam reproduzindo as mesmas coisas, fazendo orações longas, extensas, buscando atenção para si mesmo. Aí ele vem e entrega uma oração simples, Pai Nosso, que estás no céu. E ali ele começa a pedir o essencial para a vida. Ele pede o pão, perdão e a bênção. Então, esse tripé é tudo que nós precisamos para viver. Quando ele pede o pão nosso de cada dia, ele está dizendo assim, se satisfaçam com o que eu entrego, mesmo que seja simples. Porque nunca vai ser pouco, sempre vai ser o suficiente. Quando Jesus pede o pão, ele está falando a mesma coisa que diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem. Mas não está falando do pão que ele negou do diabo. Ele está falando do pão vivo que vem do céu. A palavra de Deus. Por isso que ele fala o pão nosso. Né? Então, a dose de provisão diária de Deus. Quando eu quero mais do que a provisão diária de Deus, eu quero me ornamentar, eu quero sair brilhando, eu quero ter muitas bênçãos. E a bênção se transforma em uma bênção opressora. Não sei se vocês já repararam isso. A pessoa recebe tanta bênção que ela é opressora, ela é agressiva. O carro que ela chega oprime. A roupa que ela usa oprime. As joias que ela usa oprime. O simples não quer chegar perto dela. E aí vem nessa ideia que nós comentamos aqui. Essa pessoa geralmente vira um deus dentro de uma comunidade, que estendem-se até tapete vermelho para chegar. De quem que é essa cadeira? É do pastor. Ah, de quem que é essa cadeira? É da família do pastor. De quem que é essa cadeira? Do cachorro do pastor. Entendeu? Então, quando você gourmetiza o evangelho, você começa a acrescentar coisa no evangelho. E a Bíblia diz, ai daquele que acrescentar uma vírgula que seja nessa palavra. Então, o simples precisa ser resgatado, oração simples. A oração que Deus ouve é a oração simples. Não é a oração bonita. Porque a oração bonita pode não ser sincera. Deus escuta e Deus se alegra com a vida simples. João Batista era simples, João era simples. O Mateus, discípulo, precisou ser simples quando ele começou a seguir Jesus. O Zaqueu precisou ser adepto a um estilo de vida simples. O jovem rico não quis viver uma vida simples. Entende? Então, a vida simples é esse desconectar das seguranças materiais, até mesmo religiosas, e se lançar. Porque a fé é a certeza do que não se vê. Então, a vida simples é uma vida de fé. É muito interessante isso e não tem para onde fugir. É difícil carregar uma capa gourmetizada. O gourmetizado hoje é o mais caro. Não dá para ser gourmet toda hora, né? Não dá para comer todo dia. Não dá para comer. O gourmet você não come todo dia, né? No Caro. começo do mês. É mais caro. Ontem a gente estava comendo coxinha. Mas qual o lance? Muita coisa. Mas, em compensação, a vida simples é uma vida mais comum que você consegue ver no dia a dia. Então, geralmente, essa pessoa que ela curte mais o gourmet é a oração vã no púlpito, é a oração vã na frente das pessoas, enquanto uma oração mais simples é a oração do dia a dia. E é mais importante para nós construir constância no Senhor de uma oração do dia a dia do que palavras bonitas. Talvez algum adolescente esteja ouvindo a gente e fale assim, eu não consigo orar como a galera ora lá na frente da igreja, né? Eu não consigo orar como pastor. Não importa se você sabe ou não orar com o microfone na mão. Importa se você conhece ou não conhece esse Deus. Entendeu? Importa se você fala ou não com ele todos os dias e conhece o caminho para uma vida com ele. Isso é muito mais importante do que falar palavras bonitas, né? Eu lembro do livro que a gente leu e você tinha essa crise também. Muito. E é interessante porque eu estava lembrando um pouco de quando eu comecei a caminhar em Deus, assim. E eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu era uma pessoa que estava acabando de conhecer Jesus e via o pessoal com uma oração maravilhosa. Eu falava assim, caraca, eu não consigo orar 3 minutos, que eu já perco ali a concentração. E eu começava a competir com aquilo ali dentro, porque eu falei assim, cara, eu não consigo chegar nesse nível, eu não consigo chegar no nível do Vux, no nível da Mari. Isso aqui não é pra mim. Eu comecei a pensar isso.
E aí eu tinha duas escolhas. Ou eu encontrava o Deus da forma que eu conseguia compreender, de uma forma mais simples, ou eu vestia uma máscara, que é o grande risco da gente, né, praticar esse evangelho ali gourmet, porque a gente acaba reproduzindo pessoas do mesmo jeito, só que talvez não estejam vivendo aquilo que deveria viver em Deus. Está só reproduzindo o que o pastor está falando, o que o pregador está falando. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, até nos discipulados que eu tenho feito agora, eu tenho procurado entender e conhecer o que tem dentro do meu discípulo. Entender, tipo, cara, eu quero conhecer você de verdade. O que é você? E às vezes o cara olha assim e fala, eu não sei. Porque buscou tanto a máscara de ser alguém, não de uma forma intencional, de uma forma até sem querer, mas que levou ele a estar nesse ambiente que nem ele se conhece. E aí ele tem que voltar para as escrituras, voltar para Deus, para conseguir se entender e encontrar Deus nisso daí. Pastor, se tem, não sei para o senhor, mas tem uma pergunta que mais chega para nós como descobrir o nosso chamado? E o senhor falou sobre propósito. E a gente tem lido também sobre a vida de João Batista, que foi uma pessoa com um chamado único e essencial. O que chama mais a sua atenção e que a gente pode trazer nos dias de hoje do chamado de João Batista para nós? O chamado de João Batista é radical. Radical. A questão é que o chamado é o que eu faço. Aí chegou um cafezinho. Um cafezinho aí, meu irmão, obrigado. Sem açúcar mesmo, sem açúcar, obrigado, obrigado. Tá? Propósito é pelo que eu nasci. Nós nascemos para glorificar a Deus. Nós precisamos fazer a sociedade olhar para isso. Muda tudo. Muda as relações, muda o consumo. Chamado é o que eu faço. Propósito é pelo que eu nasci, chamado é pelo que eu faço. Rapidinho de chamado. E o chamado está na mão de Deus. O chamado pode mudar. O propósito não muda. Por que o chamado pode mudar? Em um momento da sua vida, caralho, Deus pode ter te chamado, por exemplo, para cuidar de criança. Passa o tempo, ele te chama para cuidar de adolescente. Passa o tempo, ele te chama para cuidar de uma igreja. Passa o tempo, ele te chama para dar aula numa universidade. Você continua glorificando a Deus, mas o corpo do chamado mudou. A gente precisa pôr isso na nossa mente, primeiro. O meu chamado é ser missionário. Concordo. Mas você pode ser missionário chamado a servir na Dinamarca e depois de um tempo para o Afeganistão. Você está disposto a viver o seu chamado aonde Deus o colocar? O diferenciado do João foi esse. Colocou ele ao lado de Deus e ao lado do Herodes. E João falou assim, eu vou viver o que tiver que viver. Então, a radicalidade do chamado do João é o que fica para a gente. O João, aplaudido, ouviu que dos que nasceram de mulher, ninguém era maior do que ele, recebeu essa honra, mas, ao mesmo tempo, teve a cabeça cortada. Tudo dentro do que Deus designou para ele. Então, eu não controlo o meu chamado. A melhor forma de viver o chamado é totalmente na mão de Deus. Por isso que quando me perguntam, eu falo assim, como que eu descubro o meu chamado? Eu digo, vivendo. Porque o seu propósito você já descobriu, que é glorificar a Deus. Se você glorifica a Deus, você passa a viver dando glória a Deus. Eu, por exemplo, eu já fui do coral, eu já fui do Kids, eu já fui dos adolescentes, eu já fui dos jovens. Igreja local? Igreja local. Eu já fui líder de missões, eu já fui líder de esportes. O que mais que eu fiz? Coisa que eu nunca que eu não faço mais. Tá. A do ministerial, vamos prender aí. Eu já fui vendedor de plano de celular, já fui vendedor de programa de computador, já fui vendedor de autopeça, já fui vendedor de ar-condicionado e aquecedor a gás, eu já fui corretor de imóvel. O que mais? Não lembro. Nem lembro tanta coisa. Mas eu me descobri na caminhada. Como eu me descobri como pregador? Foi o meu discipulador. Eu cantava, né? Cantava.
E eu sempre estudei muito. Porque o discipulador me pediu para estudar muito. As minhas letras eram robustas, são robustas. E às vezes eu ia numa igreja, a vantagem do discipulador conhecer o discípulo é isso. Eu ia numa igreja, pregava, e aí depois que eu pregava, o pastor vinha e despregava tudo que eu tinha cantado. Às vezes eu falava do simples, ele vinha e falava de prosperidade. Aí o meu pastor me chamou e falou assim, olha, a única forma de acabar com isso é você pregar. Porque aí você canta e prega. Eu falei, tá bom, pastor, como que o senhor me aconselha? Ele falou, eu vou te ensinar a pregar. Então, até chegar no meu chamado de pregador, eu passei por muitas coisas. Mas eu estava disponível. Então, o chamado, ele requer disponibilidade. Porque glorificar a Deus é propósito. Todo mundo tem esse propósito, irmãos. Todo mundo. Chamado é como eu vou glorificar a Deus, tirando foto, fazendo um grafite, fazendo uma arte, fazendo um bolo. Então, o João mostra isso pra gente. Ele aceitou o chamado de viver radical, comendo gafanhoto, vivendo no deserto. Ele aceitou. Então, o João mostra isso pra gente. O chamado está na mão de Deus, tanto para receber glória quanto para morrer. Então, quando eu vim aqui para o Rio, eu tinha sido chamado para o Rio de Janeiro, eu senti que foi isso. Eu conversei com o meu pastor na época, o Flavinho. Ele falou assim, o que vai acontecer, Vux? O que você sente? Falei, nada. Estou na mão de Deus. Aí ele falou assim, o que você quer dizer com isso? O nosso último discipulado. Eu falei, eu estou na mão de Deus, pastor. Para ele me erguer ou para ele me quebrar. Se ele estiver me levando para o Rio para me erguer, amém. Se ele estiver me levando para quebrar, amém. Eu estou na mão dele. Aí ele falou comigo, assim, olhou nos meus olhos e falou assim, tenho certeza que você ouviu Deus. Te abençoo. Então é isso, a gente tem que estar disponível ou para estar no mais alto posto ou no mais baixo. Esse é o chamado. O chamado é de Deus. O pastor Josué, uma época, foi chamado o quê? Saiu de Patinga, igreja legal, e veio para cá. O chamado. O chamado não pode ser controlado por nós. É incontrolável. É o João, que era visto como louco, mas vivia o chamado. Quem vive o chamado, geralmente, é chamado de louco. A gente busca isso, né? A gente busca controlar o chamado. Eu vejo a galera perguntando, né? Ah, como é que eu faço para encontrar meu chamado? Eu sinto que eu posso ser pregador, que eu posso ser pastor. Mas é uma coisa que muitas vezes não está nem na nossa mão. Tu pode fazer o seminário. Te consagrar pastor, te ordenar pastor, é o seu pastor que vai fazer isso. Então não depende de você. Só que muitas vezes a pessoa ela quer cortar esse processo, né? Eu estou aqui na igreja já há uns 8 anos, né? A Mari muito tempo. Só que nesse tempo que eu estou aqui na igreja, eu conheci a Mari no primeiro ano que eu cheguei aqui. Cara, eu lembro de tantas coisas que a gente já trabalhou, né? A gente já serviu no Revolution, que é hoje o Beyond Conference. A gente já cuidou de criança, né? A gente já deu aula para criança na sala do Kids. A gente já arrumava as cadeiras da Storm, ficava no som. A Mari já foi na técnica com o Juninho. Então, assim, a gente passou... Você serviu num culto de meninas que eu fiz uma vez. Então, eu fazia tudo. Não, eu tava lembrando ontem das coisas que eu já fiz na igreja. E é uma coisa, assim, assustadora, porque eu já fiz de tudo. Eu já fiz churrasco 300 vezes, comida. Outro dia eu fui barman, né? Fazendo a soda italiana, coisas assim que eu aprendi quando eu trabalhava fora. E tudo eu servia a Deus. E nesses momentos que eu estava servindo a Deus, talvez eu não tenha encontrado ainda esse chamado final, né? Ou chamado ali claro. Mas nesse processo eu tenho certeza que minha disponibilidade está fazendo de tudo para Deus me levar para o lugar onde Ele quer. Então, como o senhor falou, quando o senhor foi chamado para cá, eu me sinto da mesma forma. Não importa o que eu vou fazer. Se hoje eu estou aqui, estou sentado numa mesa, comendo um bolo gostoso, tomando um café, tendo uma conversa boa, ou se daqui a pouco a gente vai descarregar um caminhão de água ali e tá tudo bem. Porque é esse o que eu quero fazer. Eu quero servir a Deus, independente de onde seja, como Deus ordena. O importante é estar disponível. Para mim é o que eu penso, assim. É o que o João mostrou. O João mostrou isso. Estava no deserto batizando, né? Porque foi chamado para isso. O chamado, amigos, ele é a maior incógnita hoje.
É justamente por isso, galera. Porque a galera não quer limpar banheiro, igual eu limpei, igual vocês já limparam. É começar de cima, né? É. Começar do topo. Essa madrugada aqui. É. Não quer. Não quer ficar no hospital com o irmão. Então, quando eles perguntam isso pra gente, irmão, na maioria das vezes, você adolescente, você só tá querendo uma plataforma para chegar onde o seu coração tá falando. Porque se você tivesse preocupado mesmo em descobrir seu chamado, você ia fazer o seu propósito valer a pena e você ia chegar um dia de tarde aqui e perguntar pra gente o que tem para fazer. Não que você tem algo para fazer, entendeu? Você ia chegar e perguntar assim, o que tem para eu fazer? Ah, tem um banheiro ali. Tem um container ali. Nossa, tem um depósito. Tem um container ali. Depois que eu contei um menino lá dentro agora, entendeu? Você pode arrumar. Então, eu sempre fiz isso. Chegava na igreja, pastor, o que eu posso fazer aí? Você vai arrumar as cadeiras. Aí eu comecei, de certa forma, a trabalhar na igreja, mas a igreja me pagava com aula de teclado, né? Então eu ficava estudando. Aí depois eu aprendi um monte de coisa, né? O chamado, irmão, está na mão de Deus. A gente não pode chegar e falar, eu fui chamado para isso agora. Porque deu para mudar na hora que você está falando, entendeu? Ah, não, você foi chamado o quê? Para ir para Dinamarca? Não, nós já ouvimos isso muitas vezes. A pessoa chegou num lugar, Deus mandou para outro. Está na mão de Deus. Então a gente tem que estar disponível. Chamada à disponibilidade. Vocês dois falaram de algo muito importante, né? Conheço a história do Rafa, sua história tenho conhecido. Eu também já vendi sapato, já vendi brinquedo, já fui telefonista, recepcionista. E como que isso agregou no nosso ministério? Eu lembro que quando eu estava trabalhando como recepcionista, eu não tinha passado para a faculdade ainda, então eu ficava naquela crise, estou fazendo o que eu não quero fazer. Não sei porquê, mas eu sinto que o Senhor está me colocando aqui. E todo dia que eu ia pegar o ônibus, eu orava, ouvia um louvor e o Senhor falava comigo, filha, é só um degrau. Isso aqui vai ser relevante na sua vida. E eu fico pensando hoje que se eu tivesse desistido lá, ou se eu tivesse falado que aquele trabalho é secular demais, eu não serviria a Deus como eu sirvo hoje. Às vezes a gente foge para se esconder no templo, para viver uma vida no templo que é mais fácil, talvez tenha menos tentação, ao invés de ser aprimorada no deserto, ao invés de conhecer e dar o nosso melhor no serviço de casa, né, o que a gente costuma dizer, o cara não arrumou uma cama, mas aqui ele faz tudo muito bem, não está condizendo, não faz muito sentido isso, sabe? Então, quando a gente está disponível, como o senhor falou, para tudo, na verdade, a gente está sendo esticado e aprimorado para viver coisas muito maiores. Essa experiência vai ser cobrada no chamado. Sim. Com certeza vai ser chamada. Eu não sei vocês, todo mundo aqui trabalhou no comércio, mas o que a gente trabalhou e cuidou ali, a gente consegue vender a nossa ideia melhor depois, agora cheio do Espírito Santo. É totalmente diferente. Você falando aí, eu me lembrei que a minha primeira graduação é marketing. E a minha projeção ministerial, irmãos, não se dá porque eu estudei teologia. O curso de teologia que eu fiz, muitos fizeram. E eles são teólogos, de certa forma, comuns. A minha projeção ministerial, ela se dá porque eu consegui conectar um curso secular, de certa forma, com a vivência ministerial. E aí eu penso coisa que a maioria não pensa. E aí eu arrisco coisa que a maioria não arrisca. Fora da caixa total. Porque aí eu faço projeções que a maioria não faz. E isso está ligado a uma faculdade que muitos falaram assim, mas você não quer ser pastor? É, isso aí. E eu estava estudando marketing, entende? Então a teologia veio até depois de comunicação visual, que foi quando eu estudei design, quando eu estudei impressão de documento. Tudo isso hoje, muito ligado ao meu ministério. Um dos que estão trabalhando aqui é o Yuri, que está filmando aqui, que é o nosso designer. É muito mais fácil eu conversar com ele hoje. É muito mais fácil eu trocar uma ideia com ele hoje. É muito mais fácil eu olhar e falar assim, cara, isso está totalmente bem feito. É muito mais fácil eu olhar o negócio no culto e falar, tá faltando luz aqui, tá faltando luz ali, tá precisando disso aqui, a estética não tá legal ali. Por quê? Eu fiz um curso que para muitos era secular, mas hoje glorifica a Deus. Estava dentro do meu propósito e eu fui chamado a fazer aquele curso. Então a galera precisa entender isso. Você está fazendo um curso de medicina, ele glorifica a Deus. Sim. Né? É muito legal isso.
Sim, com certeza. E o mais importante, a gente não para de estudar, né? A gente divide dos mesmos livros e cursos. Enquanto a gente não para, a gente vai servindo e vai sempre aprimorando, que é muito bom. Gente, eu acho que a gente já deu um tempo bom aqui. Tem muita coisa para falar. Muita coisa, eu queria muito ficar aqui muito mais tempo. Mas, pastor, muito obrigada. É isso, que agradeço. Agradeço mais uma vez o Senoritas, que ficou aqui com a gente. E queria dizer pra você que esse é o primeiro. Com muita alegria, eu queria dizer pra você que depois de muita conversa, esse é o primeiro BrotaCast. A gente vai lançar um por mês. Então eu quero ver você compartilhando muito, mandando pra geral. Tem segredos aqui, galera, que a gente teve que viver muito pra falar. E talvez você vai estar encurtando esse processo para viver de uma maneira poderosa e potencializada no reino de Deus agora, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Tem um recado aí para dar para eles? Não, é que tem que compartilhar, né? Porque se não compartilhar, não tem como essa palavra chegar aos seus amigos, à sua família, à galera que você vai ganhar aí na escola, na faculdade, aonde você estiver. E para ter mais, tem que dar certo. Então, tem que ter muito compartilhamento. Sim. Né? Lembrando da nossa leitura bíblica também, 60 dias com o Novo Testamento. Viva isso com a gente. Pastor, seu último recado aí, o que um adolescente hoje que está assistindo a gente não pode deixar de fazer para viver algo novo em Deus? Olha, o que você não pode deixar de fazer é ter uma vida devocional contagiante. Essa vida devocional tem que ser contagiante. A primeira imagem que a minha casa tem, sou eu lendo a Bíblia todos os dias. Meus filhos acordam e me veem lendo a Bíblia. Isso já tem muito tempo. Não é outra coisa. Então, que a primeira imagem que alguém tenha de você seja de você rendido ao Senhor. E seu ministério, com certeza, sua vida, com certeza, vai florescer muito. Tá? Pastores, foi ótimo estar com vocês. Que podcast legal, potente. É uma projeção de futuro muito visível. Né? Continue nessa pegada. E daqui a pouco, né, eu sei que vai passar muita gente boa por aqui. Quando vocês não tiverem mais ninguém para chamar, pode me chamar que eu volto, tá bom? Nada, a gente está esperando o senhor e a Pérsia aqui. Quem sabe perguntas aí mais profundas, vai ser bem legal. Deus abençoe você. Brota na base. Sexta-feira tem culto, a gente está te esperando. Valeu, gente!